Graça e paz, irmãos. Algumas semanas atrás nós demos início ao estudo do segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. E primeiro estudo nós fizemos uma rápida introdução, passando aí uma visão geral do livro. E nessa visão geral que nós demos, nós vimos três aspectos deste livro que são a ênfase do livro de Êxodo. Os irmãos se lembram quais são esses três aspectos principais que nós vimos do livro de Êxodo? O primeiro deles qual é? Que tem um nome do livro. A saída, a questão da liberdade. E nós vimos essa aplicação da liberdade em Cristo. Tal como o povo de Israel era cativo, escravo do Egito, nós somos escravos do pecado até que a graça de Cristo se manifeste e nos liberte dos nossos pecados e da escravidão do pecado. Lá em João capítulo 8, versículo 34 a 36, Jesus diz assim: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós fazemos esse paralelo com a liberdade que temos em Cristo e a liberdade que Deus proveu do povo lá no antigo Egito. Colossenses 1,13 traz também a palavra de libertação. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Um outro aspecto que também é uma ênfase importante no livro do Êxodo. Dentro desse aspecto da liberdade, nós temos a questão da Páscoa, toda a aplicação em Cristo, o Cordeiro Pascal, a qual as instruções de como celebrar a Páscoa, e essa aplicação é o cumprimento perfeito no Cordeiro que é Cristo. Também temos essa analogia, mas que está dentro desse aspecto aí da liberdade, da libertação do Egito. O outro aspecto, conforme o presbítero Jefferson falou, é o aspecto da lei. A lei foi um evento muito importante que Deus proveu ali no Egito, na saída do Egito para o povo de Israel, que vai dar a configuração para Israel como uma nação distinta de todas as nações da terra, a qual é a única que recebe uma lei, mandamentos, instruções diretamente da parte de Deus para que o povo pudesse observar. Então, a partir da lei, Deus vai firmar uma aliança, é um código de aliança que Deus firma ali com o povo de Israel lá no Egito. Na saída do Egito, já no deserto, ele vai entregar a lei como uma aliança que ele firma com o seu povo. Olha só como é uma aliança. Abram em Êxodo, capítulo 24. Leiam, por favor. Alguém lê, por favor? Do versículo 5 ao versículo 8. Percebam então esse código de aliança, o código da aliança, que se encerra aqui no capítulo 24, começa no 21, tem os 10 mandamentos, tem o código da aliança do 21 ao 24, é justamente para mostrar que essa lei não é simplesmente uma entrega de leis aleatórias. Através dessas ordenanças, dessas instruções, Deus faz uma aliança com o povo. E o povo responde a essa aliança. E qual que é a resposta do povo? Está lá no versículo 7. Tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Não é isso?
e essa aliança é firmada, portanto, através do sangue, da aspersão do sangue desses animais. Então, é a lei, né, tendo como a entrega desta lei, a resposta do povo, num sistema de aliança. Deus entra em aliança com o povo, entrega a lei para que o povo pudesse obedecer, e o povo promete, né, aqui, ao firmar esse compromisso, que de fato observaria e atenderia, né, as instruções dessa lei. Mas o povo se esquece muito rápido, né, da lei. Nós vemos que Moisés sobe ali para o monte para pegar as instruções de como construir o tabernáculo, e rapidamente o povo se esquece do seu Deus, faz para si um bezerro de ouro, começa a adorar esse bezerro, e rapidamente se esqueceram desse compromisso. Agora, qual que é a aplicação dessa questão da lei na pessoa de Cristo? Qual que é a função de Cristo em relação à lei? Bem, Cristo ele veio para cumprir a lei, né? Ele deixa isso bem claro lá em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, que diz que Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Ele diz assim, ó: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, né, as profecias. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, essa lei, essa entrega da lei, tanto a lei moral, né, os 10 mandamentos, quanto as leis civis próprias para o povo de Israel naquele contexto, e principalmente as leis cerimoniais, que eram as leis litúrgicas, de como oferecer sacrifício, de como oferecer o pão da proposição, né, todas aquelas leis envolvendo, né, o ritual litúrgico ali, as questões próprias do templo, no caso ainda não templo, mas próprias do tabernáculo, tem o seu cumprimento em Cristo, né, principalmente a questão, o aspecto do cordeiro para o sacrifício, tem o seu cumprimento perfeito em Cristo. E Hebreus capítulo 7, versículos 26 a 28, vai confirmar esse cumprimento da lei perfeitamente em Cristo. Ele diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então vejam os aspectos do cumprimento da lei, tanto na pessoa de Cristo como o sacerdote, mas também como aquele que a si mesmo se ofereceu como próprio sacrifício. É o representante, é ao mesmo tempo o cordeiro que é oferecido como sacrifício. Então, constitui o Filho perfeito para sempre. Então, nós vimos o aspecto da liberdade, fazendo esse paralelo com a libertação que temos em Cristo, da escravidão do pecado, e vimos também o aspecto da lei, tendo o seu cumprimento perfeito na pessoa de Cristo. E qual é a outra ênfase também no livro do Êxodo? Além da questão da liberdade, além da questão da lei, há um outro tema importante que é tratado no livro de Êxodo. Os irmãos se lembram qual é? Não, esse está dentro do aspecto da lei. Qual é a função do tabernáculo? Ou o que representa o tabernáculo? A presença, né? Então a presença de Deus também é um tema importante. Os irmãos precisam se lembrar que quando Adão e Eva pecaram, de certa forma eles quebraram essa presença contínua, essa convivência, né, perene que Deus tinha com o homem. E agora, por meio desse código, dessa aliança, né, dessa lei que ele entrega, ele vai começar a manifestar novamente a sua presença. E o tabernáculo, né, que significa habitação ou habitar, de fato vai mostrar essa evidência da presença de Deus agora com o seu povo, né? Deus habitando com o seu povo. E é muito interessante no livro de Êxodo as várias manifestações de Deus,
né, as teofanias de Deus no livro de Êxodo. Você vê a teofania de Deus muito próxima ali, tratando diretamente com Moisés. O povo também vê a manifestação de Deus, né? Deus acompanhava o povo durante a noite através de uma coluna de fogo, durante o dia através de uma nuvem. Então você vê a presença contínua de Deus a partir do livro do Êxodo. Quando termina, né, a construção do tabernáculo, o que acontece com o tabernáculo? Se lembram? Ele se enche de fumaça, né? Mas era algo tão extraordinário, representando a presença de Deus, que Moisés não conseguia adentrar o tabernáculo, né, porque a presença de Deus estava ali. Então a presença de Deus é algo marcante. O que vai marcar essa presença de Deus, ou simbolizar de modo categórico essa presença de Deus, é a questão do tabernáculo ali. O tabernáculo é a questão da presença de Deus. E olhando agora para Cristo, né, fazendo uma ponte para Cristo, algumas vezes ele mesmo se intitula como templo, se referindo ao seu próprio corpo. Destruirei, né, esse templo e o reconstruirei em 3 dias. E o povo ficava indignado, né? Esse templo demorou 40 anos, como é que você vai reconstruir em 3 dias? Mas ele se referia, né, ao templo que é o seu próprio corpo. E quando nós lemos o Evangelho de João, o Evangelho de João vai falar o seguinte, em relação à questão da presença de Deus com o homem. Ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Conseguem perceber a presença do Santo de maneira palpável na terra, na pessoa de Cristo? O Verbo, a palavra eterna, agora se fez carne e vai habitar, tabernacular, né, no meio do povo, a presença contínua de Cristo. E quando Cristo, ele deixa, né, a terra, depois da sua ressurreição, quando ele é assunto ao céu, sobe, né, para os céus, ele dá algumas instruções aos seus discípulos. Se lembram quais instruções que ele deixou, as últimas palavras de Cristo, antes de ser assunto aos céus, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus? Você lembra, minha irmã? Esse está em Atos, né? Também. Exato. Isso, é isso aí. E qual é a promessa que ele dá? Que vai dar força e ânimo para eles fazerem isso. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença contínua de Cristo. Então, todos esses 3 aspectos que nós vimos, né, a liberdade, a lei e a presença, têm o seu cumprimento final em Cristo, né, ou aponta, né, para Cristo. E são temas importantes aqui no livro do Êxodo, né, de Êxodo. Agora, nós estudamos também o primeiro capítulo, e nesse primeiro capítulo do livro de Êxodo, nós temos uma espécie de continuação da narrativa de Gênesis, né? Gênesis acaba, ele finda ali, né, narrando a morte de José e a expectativa da esperança dessa saída, apesar de terem se estabelecido, de Deus ter provido o livramento, os cuidados, né, a própria alimentação ali no Egito. José sabia que aquela terra não era a terra deles, conforme Deus havia prometido, né, que daria a terra de Canaã. Ele morreu com essa expectativa, né, com expectativa no cumprimento dessa promessa de Deus, que é o retorno ou a saída do povo para a terra de Canaã. Tanto que as últimas palavras de José foram: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Então ele morre lá no Egito, mas ele morre com essa expectativa da saída, né, que Deus realmente visitaria o povo e faria cumprir
as suas promessas. Quais foram as promessas que Deus faz a Abraão, quando Ele chama Abraão? Que ia fazer de Abraão um povo, e não era ser um povo qualquer, mas um povo numeroso, e que Ele daria, basicamente são duas, né? As promessas de Deus a Abraão. Um povo grande, numeroso, né? Uma descendência numerosa, e a posse da terra. A primeira promessa que Deus faz em relação à multiplicação do povo acontece aqui no primeiro capítulo do livro de Êxodo. No primeiro capítulo do livro de Êxodo, você vê que o povo se estabelece no Egito, Faraó morre, o Faraó que conhecia José, né, e um outro rei se levanta que não conhecia José e os seus feitos, e começa a oprimir o povo. Mas o texto diz que quanto mais eles eram oprimidos, né, com trabalhos forçados, mais Deus os abençoava e fazia-os multiplicar. Então, quanto mais eles eram oprimidos, tanto mais Deus os sustentava, os abençoava e fazia com que esse povo se multiplicasse. Então, nós vemos o primeiro cumprimento aqui de uma das promessas que Deus faz a Abraão, que é a multiplicação desse povo, que se tornou muito, muito numeroso, né, conforme nós lemos aqui no primeiro capítulo. Mas olha o versículo 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. E depois nós temos o aspecto aqui das parteiras, né, Sifrá e Puá. Elas receberam ordens, né, para lidar com os bebês ali, né, dos hebreus. Qual que era essa ordem? Se for menina, poupa. Se for menino, mate. Sifrá e Puá, elas preferiram obedecer à voz de Deus do que obedecer à voz de Faraó. E Deus fez o que com elas? As abençoou, constituiu famílias, né? E elas disseram, olha, as mulheres hebreias são diferentes, né, das egípcias. Quando nós chegamos, elas já estão com o bebê no colo. Elas já conseguem facilmente dar à luz, sem maiores dificuldades. Mas o capítulo 1 se encerra com uma instrução, olha, todo menino nascido dos hebreus jogue no Nilo, né, para que ele morra afogado. E é nesse contexto que vai surgir então essa figura, que é uma figura, dentre a figura humana, a figura principal do livro de Êxodo, né? Do contexto do personagem humano, Moisés é o que recebe destaque aí do livro de Êxodo. Obviamente que sabemos que é Deus quem provê a libertação, mas Ele vai usar pessoas, né, principalmente Moisés, para fazer isso, para conduzir o povo, né, durante os longos anos que eles ficaram no deserto. E a ênfase que nós trabalhamos no estudo do capítulo 1 é que Deus não priva o seu povo de passar por sofrimento e opressão, né? De fato, o povo sofreu lá no Egito, mas Ele sustenta, protege e abençoa o povo mesmo em meio à tribulação. Isso acontece até os nossos dias, né? Deus não nos livra de todas as tribulações e angústias neste mundo, mas Ele sempre está conosco, nos abençoando, nos sustentando, nos guardando. Nós aprendemos também com esse primeiro capítulo que os maus intentos dos homens não podem frustrar os bons intentos de Deus. Ainda que eles quisessem exterminar todos os meninos dos hebreus, Deus, né, agia com a sua providência para que os seus desígnios fossem estabelecidos. Nós vimos também, através da vida de Sifrá e Puá, as parteiras, que é muito melhor você obedecer a Deus do que os homens. Muito melhor obedecer a Deus do que os homens. Quando essas questões estão em conflitos, né, se você tiver que escolher obedecer a Deus ou os homens, e forem decisões antagônicas, escolha obedecer a Deus. Sempre, sempre. Sempre escolha obedecer a Deus. Pedro aprendeu isso, né?
Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E Sifra e Puá aprenderam isso. E por último, vimos que quando subjugados, oprimidos, o Senhor é quem sustenta, quem nos guarda, quem nos protege. Agora vamos ler o capítulo 2, que dá continuação a essa história do livro de Êxodo. Capítulo 2, a partir do versículo 1 diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto e juncou, um cesto de junco, e calafetou-o com betume, piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, das quais vieram a tirar água, e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhe perguntou: Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem chamou Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Bem, meus irmãos, aqui nós temos a história do nascimento e temos a história já de Moisés grande como homem, né? Não sabemos a idade exata de Moisés, porque o texto não define,
E não temos muitos detalhes de como foi a sua infância, de como foi a sua juventude, mas temos ele já homem e ele já se posicionando, né? Ele já se posicionando, tomando aí partido, tomando aí o seu lugar. Moisés era um filho, né, dos hebreus. Ele nasceu numa condição muito complicada, porque a condição era que os meninos deveriam ser jogados ao rio, o rio Nilo, né, e a sua mãe teve compaixão do menino, não teve coragem, né? Como a mãe faria isso? Como a mãe jogaria um bebê, né, no rio? E ela teve então a coragem de esconder. Provavelmente ela sofreria alguma sanção por parte dos governantes egípcios por ter escondido este menino, mas ela arriscou e ela escondeu por 3 meses. Mas chegou um tempo que ela não conseguiu mais esconder o menino, então ela teve essa ideia, né? Pegou ali um cesto, né? Fez um berço ali de junco, calafetou, né? E permeabilizou este berço e colocou ali próximo ao carriçal, que são aqueles matos que crescem dentro da água. E eu acredito que é provável que ela não colocou em qualquer lugar, ela colocou num lugar estratégico, né? Um lugar em que ela sabia que a filha de Faraó costumava sair para tomar banho, e ela colocou ali, e de fato aconteceu. Ela largou o menino, a sua irmã começou ali a ficar por perto para observar. É interessante que nesse primeiro momento o texto não cita nome de ninguém, não cita o nome do pai, não cita o nome da mãe, não cita nem o nome da irmã, né? A irmã mais velha, Miriam. Nós vamos descobrir esse nome depois, porque a ênfase aqui não é dar nomes, mas sim mostrar a ação desses personagens, né? Como eles agiram com graça, com misericórdia do menino, e como Deus trabalha na vida, né, dessas pessoas, de modo a manifestar a sua ação providente ao longo da história. Então, a irmã ficou de longe observando o menino, como previsto, eu creio, a filha de Faraó foi se banhar e ali ela achou, né, esse cesto, viu e tomou o menino. E esse menino era um menino muito formoso, né? Ele viu a criança e teve compaixão, porque o menino estava chorando. Até o choro do menino, eu creio que foi providencial, né, para que amolecesse o coração ali da filha de Faraó, e ela então, tomada de compaixão, tomasse esse menino como um dos seus filhos. A sua irmã, que estava de longe observando, quando achou, né, quando viu que a filha de Faraó havia encontrado o menino, ela correu e se ofereceu, né? Olha, eu posso chamar alguém para cuidar, né, para ser a ama desse menino, para ser aquela que vai criar, amamentar e educar o menino? E ela então disse: vai, eu vou pagar o salário. Então a mãe de Moisés foi muito sábia neste caso, né? Ela criou o menino até uma certa idade, até a sua meninice. O menino já grande, ele volta então para o palácio e passa a ser filho da filha de Faraó, né? Passou a ser filho e recebe o nome de Moisés, que significa tirado, né? Porque das águas ele foi tirado. Esse é o significado do nome de Moisés. Então Moisés cresce, ele cresce ali no Egito, ele cresce na casa de Faraó, ele recebe as instruções, a educação, né, dos egípcios. Ele vive de fato como um filho da filha de Faraó, com todos os ensinamentos e cuidados próprios dos egípcios. Mas o texto diz que ele foi criado pela sua mãe, que é parte do seu povo, até uma idade considerável. O texto não sugere, não fala aí a idade aproximada, até quantos anos a sua mãe o criou, mas eu acredito que 3, 4 anos, ou até mesmo 5, alguns vão dizer, seja a idade que ele passou ali com a sua mãe, né, com os cuidados da sua mãe. Então eu creio que Moisés, ele não cresceu sem saber quem ele era, e a quem, né, ou a que povo ele pertencia. Eu creio que ele cresceu sabendo que era um hebreu, mas que fora adotado então por uma mulher egípcia, né, pela própria filha de Faraó. E ele cresceu nesse meio, mas sabendo quem ele era.
O que é interessante, meus irmãos, é que Moisés logo vai se posicionar, né? A partir do versículo 11, ele vai tomar partido, né, de um lado. Ele cresceu como egípcio, mas ele pertencia ao povo de Israel. E o texto vai mostrar que Moisés, sendo já homem, né, um homem formado, um homem feito, ele vai começar a entender as coisas. Ele vai começar a ver a opressão, né, dos judeus para com o povo hebreu, para com o povo de Israel. E se lembram, é necessário nós lembrarmos que Faraó colocou feitores, né, ali para, de fato, oprimir o povo de Deus. E certa vez ele estava ali, né, passeando pelo Egito, e ele viu os labores, ele viu um dos egípcios espancando, né, um dos hebreus, e aí ele vai se posicionar, ele vai tomar partido, né, ele vai descer do muro e assumir uma posição, porque quando ele viu a opressão dos judeus, ele viu um egípcio espancando um do seu povo, ele vai se manifestar e vai matar o egípcio. Ele vai tomar partido aqui e vai matar o egípcio. Porém, ele cometeu um crime grave, né, matar um egípcio em defesa de um escravo. E por conta disso, ele esconde o corpo ali na areia, mas ele não percebe que alguém havia visto, né, alguém havia observado. Ele era o filho, né, da princesa do Egito, filho de Faraó, podemos dizer assim. E ele estava sendo observado quando ele cometeu esse crime. No dia seguinte, ele vai tentar apartar uma briga. Ele chega, vê os dois irmãos ali, hebreus, brigando, né, contendendo um com o outro. E ele vai se dirigir ao culpado e vai perguntar assim: por que você espanca o seu próximo? E a resposta deste homem surpreendeu Moisés. Ele ficou surpreso com a resposta, porque ele percebeu: olha, alguém viu, né, o que eu fiz. Porque a resposta foi: quem te colocou por príncipe e juiz sobre nós? Você quer matar-me como você fez com o egípcio? Quando ele ouviu essas palavras, ele temeu, né, porque ele percebeu: olha, descobriram o que eu fiz, né, o crime que eu fiz foi descoberto. E isso chegou aos ouvidos de Faraó. Que ele tinha matado um do seu povo, né, um dos egípcios. E por causa disso, Faraó tentou matar, a partir disso, né, tentou matar Moisés. Olha só o versículo 15. Informado desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. Então ele vai e foge para Midian, né, região desértica. E é interessante porque que ele foge, o período que ele fica no deserto. Esse período é importante porque Deus vai prepará-lo para conduzir o povo justamente nesse deserto. Então ele pega ali alguns anos de experiência e depois volta para conduzir este povo em meio ao deserto. O que eu quero que vocês percebam, meus irmãos, é a característica de Moisés aqui neste segundo capítulo. Quando ele vai para Midian, ele chega ali em Midian, havia um sacerdote. A questão do sacerdote, a que Deus ele servia, nós não sabemos, né, mas ele ocupava uma posição importante, né, dentro da sua cultura, provavelmente uma cultura nômade, né, uma tribo. E ele estava ali junto com Midian, na terra de Midian, e esse sacerdote tinha 7 filhas. Por serem mulheres, elas eram desprezadas quando levavam seus rebanhos para beberem água, para dessedentarem. E Moisés vai tomar partido em relação a isso, né, porque os pastores estavam enxotando ali as filhas do sacerdote dali, Reuel, e Moisés então vai se levantar e vai defender essas mulheres. Ele se levanta, defende e dá de beber a este rebanho, né, ao rebanho delas. Os grandes encontros acontecem em volta de um poço, né, percebem isso? Né, o servo de Abraão, depois
o próprio Jacó, né, e agora Moisés. Então, tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje cedo, mais cedo? Responderam elas: um egípcio. Vejam como ela identifica Moisés aqui. Ela não identifica Moisés como um hebreu. Elas identificam Moisés como um egípcio, né, para entendermos que os costumes, né, o modo de vida e até mesmo as vestimentas que ele costumava usar, o que ele saiu, era de um egípcio. E ele identifica como egípcio. Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E o pai questionou: onde está ele? Por que deixaste lá este homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés veio e não apenas comeu pão, mas ele consentiu, ele concordou em morar ali, né, com Reuel, pai da sua futura esposa. Então Reuel deu uma das suas filhas, chamada Zípora, a Moisés para que ele pudesse tomá-la por mulher. E depois desse encontro ele teve o seu primeiro filho, né, primeiro Gerson e depois Eliezer. Então ele teve o primeiro filho que deu o nome de Gerson, que significa estrangeiro, né? Lembram que os nomes na Bíblia têm sempre algum sentido, algum significado, né? Não são nomes dados aleatoriamente, mas sempre com um sentido que representa um momento na história dos pais, ou com alguma característica do que esse filho se tornará, né? De como será o caráter e o modo, o estilo de vida desse filho, se vai ser abençoado ou não. Enfim, os nomes bíblicos sempre têm alguma referência que dá sentido ao nome escolhido. E o nome que ele deu foi Gerson, né, significa estrangeiro. E a justificativa desse nome é: porque sou peregrino em terra estranha. Sou peregrino em terra estranha. Só que o tempo passou, né, e depois de passado alguns dias, o versículo 23 diz que esse rei do Egito, né, esse faraó que perseguia Moisés, se lembram, né, que faraó tentou, né, queria matar Moisés porque ele havia matado um egípcio. Este faraó havia morrido. E juntamente com esse relato nós temos o relato de que Israel continuava sendo oprimido. E eu acredito que a opressão aqui intensificou-se a opressão, né? Porque essa opressão ela foi de modo tão intensificada que Deus ouviu o clamor do seu povo. Olha só, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, suspirar, gemer de dor, gemer por sofrimento, sob a servidão do Egito. E por causa dela clamaram, por causa dessa dura servidão, elas passaram a clamar aqui. E o clamar, meus irmãos, é a palavra hebraica zak, que significa um clamor de pedido de socorro. É um grito por socorro, é um lamento por socorro, né? É um pedido mesmo por socorro. E Deus ouviu o clamor, né? Deus se lembrou da sua aliança, Ele ouviu o clamor. Ouvindo Deus o seu gemido, né, o gemido do povo, Ele lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Qual é a aliança? De que faria o povo habitar na terra de Canaã. Então Deus se lembrou da sua aliança, né? Ele é fiel a si mesmo, fiel à sua aliança. Ele viu os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Meus irmãos, nós aprendemos algumas lições aqui com este segundo capítulo, né, do livro de Êxodo. Uma das lições que nós aprendemos diz respeito ao cuidado providencial de Deus. A questão da divina providência, como Deus age, rege, conduz a história, isso com soberania, com poder. Lá no capítulo 5 da nossa Confissão de Fé de Westminster, nós temos um capítulo todo para tratar sobre esse aspecto da providência de Deus. E na primeira sessão, né, a primeira parte, ou o item número 1 aqui da providência, diz o seguinte: pela sua muito sábia providência,
segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas. Olha que interessante. Por causa da sua sábia providência, Deus sustenta, dirige, dispõe e governa. Então a história, meus irmãos, não é um caos aleatório, ainda que por alguns momentos pareça ser, diante de alguns acontecimentos. Mas Deus está regendo a história, Deus está conduzindo todas as suas criaturas. E mais, Ele conduz, dirige, sustenta, dispõe e governa todas as suas criaturas e todas as ações delas e todas as coisas, não apenas as criaturas, mas os acontecimentos, e tudo aquilo que nós vimos como realidade criada, Deus dirige, sustenta e governa. E isso desde a maior, desde os grandes eventos até os pormenores. E aqui nós vemos em cada detalhe desse início da história de Moisés a divina providência. A ordem é: todo menino que nascer morra, mas Deus, com a sua providência, vai fazer com que esse menino seja poupado. Esse menino não é só poupado, mas ele é criado dentro do palácio de Faraó, recebe as instruções do Egito, vai crescer como um egípcio, mas Deus está preparando todas as coisas. E quando chega a uma fase que ele precisa se posicionar, tomar um partido, tomar um lado, ele não escolhe tomar o lado do palácio do qual ele cresceu, mas ele se posiciona ao lado do povo judeu. Então nós vemos a divina providência de Deus, providenciando, sustentando todas as coisas para que os seus decretos sejam cumpridos. O item de número 2 do capítulo 5 diz o seguinte: posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável, infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias necessárias, livre ou contingente. Então, Deus ordena que elas sucedam conforme o modo como elas ocorrem. Sejam causas secundárias, sejam causas necessárias, sejam causas livres ou causas que para nós parecem ser contingenciais, Deus já planejou tudo o que vai acontecer e o modo como ele vai acontecer. E isso, meus irmãos, é crer na soberania de Deus, que está no controle absoluto de todas as coisas. O item 3 diz assim, na sua providência ordinária, Deus emprega meios, todavia ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. E aqui, quando nós falamos de meios, são os meios ordinários. Deus vai usar Moisés para libertar o povo, mas ele faz também acontecimentos extraordinários que o homem não poderia fazer, como abrir o mar vermelho, como dar alguns truques para que Moisés revelasse que de fato ele fora enviado pelo grande eu sou, como fazer com que da rocha brotasse água, ou como fazer com que caísse maná do céu, ou como chovesse cordonizes para que o povo saciasse a sua fome por carne. Então Deus usa meios ordinários para os seus decretos, para o cumprimento dos seus decretos, na sua divina providência, mas ele também se utiliza de meios extraordinários quando ele assim o quer, o deseja, porque ele é livre na sua vontade e é no seu controle sobre todas as coisas. Então Moisés, com medo, ele foge, ele vai para Midian, ele fica ali. E o que nós vemos, meus irmãos, no caráter que está sendo formado em Moisés, é um grande senso de justiça. Se lembram de uma das bem-aventuranças que diz assim: bem-aventurados
aqueles que têm fome e sede de justiça. Né? Esse é uma das bem-aventuranças, ter fome e sede de justiça. E nós vemos isso aqui em Moisés. Por que ele mata o egípcio? Ele toma partido por causa desse senso de justiça. Tem não é bem uma brincadeira, mas é um teste, né, que a televisão estava fazendo na rua mesmo. Um idoso numa cadeira de rodas e um cuidador, né, começa a espancar um idoso. E aí algumas pessoas passavam e não faziam absolutamente nada, né, viam ali, estranhavam, paravam para olhar, mas continuavam o caminho. E outras já se posicionavam defendendo, né, essa pessoa. Oi? Já olhava, não, você vai, não é assim, não, já defendia mesmo. Isso é o quê? É o senso de justiça. Né? Algumas pessoas vêm, tomam partido, outras simplesmente, né, passam de largo e não fazem absolutamente nada em relação a isso. Então, Moisés, ele tem um profundo senso de justiça. Esse é o primeiro acontecimento aqui. Mas depois, quando ele chega lá em Midian, esse poço, o que acontece? Aflora o senso de justiça novamente. Ele vê as mulheres ali sendo enxotadas pelos pastores, e ele vai defender elas. E não apenas vai defendê-las, esses pastores, né, vai espantar ali esses pastores, mas ele mesmo vai tirar e dar água, né, ao rebanho daquelas mulheres. Senso de justiça. Né? Então, perceba que Deus está formando ali o caráter de Moisés para que ele atue como um libertador. Né? Para que com esse senso de justiça ele volte e vá lá para ser um porta-voz de Deus a Faraó, né, e rogar a Faraó: olha, deixa o meu povo ir. Né, deixa o meu povo ir para me adorar. Então Deus está forjando, está formando, né, o caráter de Moisés. Ele se estabelece por um tempo, e provavelmente alguns comentaristas vão dizer que é um tempo longo que ele fica ali ao deserto, até receber esse chamado de Deus para voltar para o Egito, para libertar o povo. E o chamado vai acontecer aqui no capítulo 3. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos é que Deus, ele é providente. Nada foge ao seu controle. Ainda que a situação não pareça tão boa, né, Deus está conduzindo todas as coisas para o seu determinado fim. Né, o que nós precisamos é, quando não conseguimos enxergar uma saída ou não conseguimos ver os caminhos que Deus traça para conduzir a nossa vida, é confiar na sua soberania, é confiar na sua divina providência. E quando nós cremos que Deus de fato é providente e soberano, nós aprendemos a descansar diante de acontecimentos futuros, ou diante de algumas decisões que precisamos tomar, ou de passos que precisamos seguir, porque sabemos que Deus é quem conduz e rege toda a história, não apenas do Egito, de Moisés, do povo de Israel, mas a nossa história, a história de cada um de nós. A palavra de Deus diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados. Olha que interessante, quando nenhum deles havia ainda. Então, na divina providência, nós vamos aprender a descansar e deixar Deus trabalhar, deixar Deus trabalhar e trabalhar em prol do seu povo, como Ele fez aqui no livro de Êxodo. Pois não, meu irmão? Exato. Exato. É isso aí. Entrega, confia e o mais Ele fará, né? No tempo próprio, né, dele, Ele fará sempre o melhor. Que possamos descansar na divina providência, né, no cuidado do nosso bondoso Deus. Amém, meus irmãos? Vamos encerrar o nosso estudo. Vou pedir que nosso irmão Ananias encerre com uma oração, meu irmão.